Agora, nesta noite, eu quero que você vire comigo para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E é aqui que Jesus conta uma história. Ele conta 3 histórias. Ele sempre usou histórias para ilustrar verdades espirituais. São chamadas de parábolas. E todo mundo adora uma boa história. E Jesus foi acusado pelos fariseus, saduceus e alguns líderes religiosos de se relacionar e conversar com pecadores. E eles achavam que não se deveria fazer isso. Então, ele contou essa história sobre um filho que queria receber sua herança e deixar a casa. E essa história ela é bem conhecida em todo o mundo como a do filho pródigo. É uma imagem de um jovem, talvez de uma fazenda. Ele tem um irmão mais velho, e vai até o pai. E era lei naquela época, a lei da terra, que ele poderia pedir sua herança. E sendo o filho mais novo, ele herdaria 1/3 da herança, e seu pai era um homem rico. E o pai tentou dissuadi-lo. Ele disse: "Pai, estou cansado de ficar aqui na fazenda. Estou cansado de viver sob sua autoridade. Vou para a grande cidade e vou aproveitar a vida." Então, ele decidiu que iria para Nova York, ou para alguma grande cidade. E pegou o dinheiro. Quando chegou lá, encontrou algumas pessoas que ficaram muito felizes em ser suas amigas, porque ele tinha dinheiro para gastar e para gastar com elas, levando-as aos melhores lugares, aos melhores restaurantes e às melhores boates. E ele teve um tempo maravilhoso, por um curto período. A Bíblia diz que há prazer no pecado por um tempo, mas depois chega ao fim. Você pode se divertir com sexo, com embriaguez. Eu sou informado. E vejo isso na televisão. Eles parecem estar se divertindo, mas isso tem um fim. Há um vazio nisso. Isso deixa uma lacuna e você nunca consegue o suficiente. E ele era muito parecido com os jovens da nossa geração moderna. Eles não querem ser mandados. E é isso que muitos jovens estão dizendo aos seus pais, aos professores e à polícia local. Alguns estão dizendo: tenha sexo agora, não espere pelo casamento, compre agora no crédito, pague depois. Se você pode afirmar sua independência, afirme sua dependência. Faça o que você quiser, independentemente das consequências. O Centro de Controle de Doenças de Atlanta diz que o número de meninas americanas que são sexualmente ativas até saírem do ensino médio subiu de 28% em 1970 para 51% no ano passado. Atualmente, estima-se que 1 em cada 500 adultos no mundo esteja infectado com AIDS, e será uma epidemia que algumas pessoas acreditam que pode destruir a raça humana, a menos que encontremos uma solução para isso e que a encontremos logo. Este jovem na história de Jesus decide partir. Ele vai viver esse tipo de vida. Quer aproveitar tudo o que a vida tem a oferecer. Os bons momentos, longe dos olhos de qualquer um que possa conhecê-lo e criticá-lo. Livre para fazer o que quiser. Há mais de 1 milhão de jovens fugindo de casa nos Estados Unidos a cada ano. Eu sei que muitos deixam o lar por causa de abusos e outras razões. Um artigo recente contou a história de um menino que fugiu para as ruas quando tinha 12 anos. E ele disse: "Eu era uma criança em problemas. Eu estava em problemas com a lei, com as drogas, com o álcool, com minha mãe, com a escola. Eu era viciado em drogas e traficante de drogas. Eu era um criminoso e uma vítima. Eu era um abusador e também abusado. E quantos dos nossos jovens foram para as ruas e deixaram seus lares? A vida nas ruas é um negócio perigoso. Deixe-me dizer, 1 em cada 3 adolescentes fugitivos é atraído para a prostituição em até 48 horas após deixar casa, com a ameaça da AIDS. A prostituição é uma forma lenta de suicídio. Quase todos os usuários de drogas nas ruas compartilham agulhas em sua busca por uma dose. A maioria ignora as precauções contra a AIDS. Os jovens das ruas morrem rapidamente e silenciosamente, como nos dizem nas revistas. Nos Estados Unidos, mais de 5.000 adolescentes por ano são enterrados em túmulos sem nome.
Você sabia que 5.000 adolescentes por ano são enterrados em túmulos sem nome? Os adolescentes não são os únicos fugitivos em nossa sociedade. Centenas de milhares de homens e mulheres fogem uns dos outros e de seus casamentos através do divórcio. Uma pessoa, falando sobre uma comunidade rica no sul da Califórnia, disse: "Todos aqui estão fugindo de algo, e este é o último ponto. Não há mais para onde ir depois daqui." Eu vi um livro com um título recentemente na livraria. Ajuda, Senhor, toda a minha vida dói. E quantas pessoas feridas estão aqui esta noite? Este filho pródigo é uma imagem de todos nós, porque todos nós, de alguma forma, estamos fugindo de algo. Alguns de nós temos que depender de algum tipo de sedativo só para passar o dia, ou algum tipo de estímulo, alguma ajuda para passar o dia ou a noite. Buscamos nossa felicidade pessoal e erramos o alvo do plano de Deus para nossas vidas. Jesus disse: "Vocês me servem com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim." Muitos de vocês vão à igreja. A maioria de vocês, eu diria, foi batizada ou passou pela confirmação. Mas lá no fundo, há um vazio. E você não tem certeza de que, se morrer neste momento, iria para o céu. Você não tem certeza de que está pronto para encontrar com Deus. Não tem certeza de que conhece Cristo. Você está fugindo, correndo ao redor. Todos ao nosso redor aqui esta noite. Aqueles que estão nos ouvindo do lado de fora, fugindo de algo. Este garoto desperdiçou sua riqueza. E enquanto vivia, gastou tudo e não teve nada para mostrar. No capítulo 55 de Isaías diz: "Por que gastar dinheiro com o que não é pão e o seu trabalho com o que não satisfaz? Ouçam-me e comam o que é bom, e a sua alma se deleitará na abundância. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá." Quando John F. Kennedy estava a caminho de Dallas para fazer seu último discurso, no dia em que foi assassinado, ele mencionou esse trecho de Marcos, capítulo 8. "De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma?" Em outras palavras, você poderia ter o mundo inteiro. Não valeria a pena se tivesse tudo o que não pode obter. Se tivesse tudo, não valeria tanto quanto a alma que vive dentro do seu corpo. Veja, você tem um corpo, mas dentro dele vive sua alma ou seu espírito. Aquela parte de você que pode ter comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E é essa parte de você que está perdida. E é essa parte de você que precisa de renovação, de dedicação ou de redenção. Então este jovem chegou à cidade e teve sua aventura selvagem. Mas então, uma depressão veio. Não foi uma recessão, foi uma depressão. E deixe-me contar, eu vivi a depressão dos anos 30, e há uma grande diferença entre uma depressão e uma recessão. O que estamos passando agora teria sido considerado uma grande depressão de riqueza em comparação com o que o povo dos anos 30 viveu neste país, e uma depressão pode voltar. Não sabemos. O quadro de reconhecimento desse jovem sobre sua situação é retratado por Jesus quando ele diz que ele começou a passar necessidades. A primeira coisa que aconteceu foi que ele perdeu o dinheiro. Ele não conseguiu arrumar um trabalho. Perdeu seus amigos. Eram amigos de ocasião, e ele não sabia o que fazer. Jesus disse que ele começou a passar necessidade. Estava com fome. E então, finalmente, arrumou um trabalho alimentando porcos. E aqui o vemos no chiqueiro. Ali estava ele, filho de um homem rico. Mas, por causa de sua própria luxúria e ganância, ele se afastou de casa. Agora, ele tem um trabalho alimentando porcos. Mas, enquanto estava naquela condição, ele aprendeu o que a verdadeira vida é. Ele se humilhou. Ele se arrependeu. Ele disse: "Vou me levantar e voltar para meu pai. Meu pai tem servos que têm muito mais do que eu. Vou voltar para meu pai e não serei mais seu filho. Direi a ele: Pai, quando eu chegar lá, vou me tornar um servo, se o Senhor apenas me aceitar de volta." Ele disse:
Vou me levantar e voltar para o meu pai. Pai, pequei contra o céu. Note que ele disse, contra o céu e diante de ti, e não sou mais digno de ser teu filho. Aqui não há qualquer vestígio de arrogância. Ele não tenta justificar o que fez. Ele percebeu que pecou e se lançou sobre a misericórdia de seu pai. Na grande confissão de pecado do rei Davi, no Salmo 51, ele diz, os sacrifícios de Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Porque neste trecho, Jesus nos ensina que Deus é o Pai. Ele nos ama. Ele anseia para que voltemos. Ele quer nos dar direção em nossas vidas. Ele quer nos dar paz, alegria e a certeza de que, se morrermos, vamos para o céu. Mas primeiro deve haver uma mudança. Você deve se voltar. Isso é chamado de arrependimento na Bíblia. Arrependa-se, diz as Escrituras. E então, diz o versículo, e ele se levantou e foi para seu pai. Ele se levantou. Ele teve que sair do chiqueiro. E é por isso que damos um convite em todas as nossas cruzadas. Damos às pessoas uma oportunidade de dar esse passo de arrependimento em direção a Deus. Muitos de vocês precisam dar esse passo hoje à noite. Bem, quando você voltar para casa, que tipo de recepção você vai ter? Ele não sabia. Então ele tropeçou em suas roupas sujas, imundas e fedorentas de volta para a casa que ele havia deixado. E as Escrituras dizem, mas quando ainda estava longe, seu pai o viu, teve compaixão, correu para ele, o abraçou e o beijou. Deus não está esperando para te julgar. Deus não está esperando para te condenar. Deus te ama. Ele enviou seu filho para morrer na cruz por você, para derramar seu sangue por você. Ele quer te abraçar e te receber de volta para si mesmo. Você se afastou dele e ele vai te tomar, te perdoar, te amar e ser seu amigo. Deus é um Deus de amor e misericórdia. Oh, sim, virá um julgamento. Haverá um dia em que você estará diante de Deus no grande dia do julgamento. E você terá que prestar contas de sua vida aqui e terá que prestar contas do que fez com Jesus Cristo nesta noite, porque haverá um julgamento. Mas o julgamento de Deus também é temperado com seu amor e misericórdia. Ele está disposto a te perdoar esta noite. Ele está disposto a te dar uma chance esta noite. Hoje é o dia da graça e salvação para todos os que se achegarem a Ele. Não porque merecemos, mas por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Pela cruz e pela ressurreição, Deus proporcionou um caminho para você ter paz, alegria e felicidade no seu coração. E à medida que você vai crescendo, precisa de direção. Não é para ficar vagando por aí, mas sim para ter um destino, algo para te guiar. Deus te guiará. Em Romanos capítulo 6 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 Pedro está escrito, Ele mesmo levou nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados. Porque vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo das vossas almas. Ele não voltou como muitos jovens provavelmente fariam e diria, Oi pai, como vai? Sentiu minha falta? Posso ter meu antigo quarto de volta? Não, ele não voltou com essa atitude. Ele voltou em verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não presume sobre a graça e a misericórdia de Deus. Ele só pode ocorrer quando o Espírito Santo nos convence e nos atrai a Deus. Cuidado com a atitude que diz, eu sei que estou no caminho errado, mas ainda não estou cansado dele. Vou me arrepender e voltar para Deus mais tarde. Você pode não conseguir se arrepender, porque quanto mais você viaja para longe de Deus, mais seu coração se endurece, e menos você acha que fez algo de errado, e menos você sente a necessidade de se arrepender. Você precisa fazer essa escolha agora, esta noite.
As Escrituras ensinam a vinda de Deus enquanto ainda é jovem. Alguns de vocês acham que são demais para se aproximar de Deus, que fizeram muitas coisas erradas e foram longe demais. Mas se você sente um puxão em seu coração para fazer seu compromisso com Deus esta noite, venha, porque isso é o trabalho do Espírito Santo agindo em você agora. Eu não acredito que ninguém esteja aqui esta noite por acidente. Eu acredito que você está aqui porque Deus providenciou que por uma série de circunstâncias você estivesse aqui nesta noite. O Espírito Santo está agindo, te incitando a vir. Não endureça seu coração. A Bíblia diz que o que endurecer o coração, sendo muitas vezes repreendido, será destruído de repente e sem remédio. Agora é o momento de vir. Agora é o momento de receber. Jesus contou a história desse jovem porque os líderes religiosos o acusaram de se associar com pessoas más. E Jesus lhes disse: há grande alegria no céu por uma pessoa que se arrepende. Uma pessoa que faz seu compromisso esta noite causará alegria no céu. Você precisa voltar para Deus esta noite. Quando aquele jovem voltou, seu pai o abraçou, o beijou, ordenou que seus servos preparassem um banquete para ele, pediu que colocassem o melhor manto da casa sobre ele e que colocassem um anel de ouro em seus dedos, para significar que ele havia sido recebido de volta como filho e não como servo. Ele não o tomou de volta como um servo, ele o tomou como filho. E é isso que Deus fará por você esta noite. Em nossa última cruzada, antes disso, em Glasgow, na Escócia, eu recebi uma carta de lá que quero que você ouça. Esta é de uma jovem, acho que ela tem uns 19 anos, ou talvez 18. Ela escreveu: antes de você chegar a Glasgow, eu era uma jovem de 18 anos com um grande peso sobre meus ombros. Eu pensei que Deus me devia muito. Eu achava que ninguém me amava. Sentia que não havia sentido na vida. Algo estava faltando na minha vida. Eu pensava que estava me divertindo muito. Saía com os caras e ficava bêbada. Odiava minha família e me sentia tão não amada. Para ser honesta, eu ainda me sentia não amada, até pela minha família. Eles pensam que sou uma fracassada. Um dos meus irmãos costumava me abusar sexualmente. O outro me batia. Eu sentia que tinha uma vida muito difícil, com pouco amor. Antes desta semana, eu não sou um anjo. Na verdade, eu sou uma pessoa totalmente horrível. Alguns meses atrás, fui expulsa da escola e coloquei a culpa nas drogas. Meus pais ainda estão bravos comigo. Meu pai é médico e minha mãe é professora. Eles dizem que é vergonhoso para eles ter uma filha como eu. Eu não me encaixo na minha família. Ouvi dizer que você viria a Glasgow e disse que não iria, mas no meu trabalho, me disseram que fui designada para fazer primeiros socorros todas as noites na cruzada, e eu não estava feliz com isso. Eu fui na terça-feira e zombava de você. Eu ria de você. Eu dizia: o que ele sabe? Ele não sabe que Deus não se importa conosco. Mas acho que eu estava ouvindo de qualquer forma. Na quarta-feira eu disse: eu não mereço o amor de Deus. Eu nunca me importei se alguém me via ou o que alguém pensava. Mas, pela primeira vez, me senti amada. E na quinta-feira à noite, eu fui à frente e recebi Cristo como meu Salvador. Eu quero conhecer esse Deus que me amou mais do que qualquer coisa. Eu me sinto amada enquanto escrevo esta carta. Fui recebida em casa. Isso pode acontecer com você esta noite. Recebemos centenas de cartas como essa, todas as semanas. Jovens e adultos vêm a Cristo. E quantas pessoas divorciadas se encontram em uma cruzada como esta? Elas vêm para a cruzada, recebem Cristo e decidem se casar novamente. E isso acontece vez após vez após vez. Você pode estar pensando: bem, Billy, o que eu preciso fazer primeiro? Arrependa-se dos seus pecados. Essa palavra arrependimento significa mudar seu modo de viver, dizer a Deus que você se arrepende pelo que fez e vir com humildade. E a segunda coisa é, pela fé, recebê-lo. Você diz: Senhor, eu te recebo esta noite. Eu conversei com um homem hoje. Ele disse: eu vou à igreja de vez em quando. Ele disse: eu acendo algumas velas de vez em quando e acho que isso talvez indique que sou um bom homem. Eu disse a ele:
Você precisa ir além disso. Você precisa receber Cristo no seu coração e na sua vida e torná-lo o primeiro em cada decisão que você tomar a partir de agora. De agora em diante, Cristo será o seu líder, guia e salvador. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para perdoar todos os seus pecados. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele voltará novamente. E um dia, Ele estabelecerá seu reino nesta terra. E todos nós estamos ansiosos por esse dia. E você pode fazer parte desse reino a partir de hoje. Você não precisa esperar até que Ele volte. Você pode vir hoje e ter certeza. E há muitos de vocês aqui hoje à noite que não têm certeza disso. E vocês gostariam de ter certeza e querem entregar seu coração e sua vida a Cristo. Eu vou pedir para que você se levante de seu lugar, de todos os cantos do estádio, e venha ficar em frente à plataforma e dizer: ao vir, eu recebo Cristo no meu coração. Você pode pensar: por que pedir para as pessoas virem à frente assim? Porque toda pessoa que Jesus chamou, Ele chamou publicamente. Você sabia que todos os chamados foram públicos? Há algo sobre fazer uma declaração pública que resolve e sela a decisão. E ao vir, você está dizendo a Deus e a todo o universo: eu tomo minha posição por Cristo. Eu o recebo como meu Salvador e meu Senhor, e vou segui-lo. E se você tem estado na igreja, mas se afastou da igreja e se afastou de Deus, volte para Ele hoje à noite. Ele está de braços abertos, pronto para te receber com amor, misericórdia e graça. Levante-se agora e venha, centenas de vocês, e digam: hoje à noite, quero seguir a Cristo a partir deste momento. Há muitos de vocês que estão assistindo pela televisão e não têm certeza de que Cristo vive em seu coração. Você não tem certeza de que Ele é seu Senhor, seu Mestre e o diretor da sua vida. Você pode fazer seu compromisso onde está,